que é fidelidade, lealdade na nossa vida e nas nossas relações. Vamos lá? Então eu fiz um processo crescente e decrescente junto com com a ajuda do meu astrólogo favorito, que é meu marido, Paulo Gregory. Ele trabalha com virtudes e com a compreensão do todo através dos signos e do comportamento de cada um através do Sol e das características solares que são os signos de cada um. Então eu fiz um apanhado, eu adoro o apanhado dele sobre essa evolução das nossas características para cima, como uma característica puxa a outra. Então eu vou começar com lealdade e fidelidade, que é o tema de hoje, e a gente vai tirando desse lugar e vai ramificando para toda a nossa vida, para a gente compreender um pouquinho mais profundo sobre fidelidade e lealdade. Então, eu vou começar perguntando para vocês qual a porcentagem que você acha que você é fiel a si mesmo? Qual a porcentagem que você acha que você é leal a si? O que é ser fiel? Fidelidade, que puxa a lealdade, né? Uma coisa puxa a outra. Fidelidade é uma coisa relativa de uma pessoa para outra, vocês sabiam? Eu trabalhei um pouco sobre esse tema quando eu falei na live que eu falei sobre traição. Então a gente vai trazer um pouco os temas que a gente abordou nessa live de traição. Foi uma live bem legal. Se você quiser revê-la, você pode ir lá no meu YouTube, Francine Ribeiro, e se inscrever no canal, procurar a live, assistir. Tem muitas lives lindas lá sobre relacionamentos e sobre muitos temas relacionados a isso. E, enfim. Então vamos trazer um pouquinho algumas coisas relacionadas à traição, porque a fidelidade é o oposto, né? Então, tem pessoas que acham que ser fiel é seguir exatamente os passos de alguém que você se comprometeu a seguir e nunca mais, em nenhum momento, você pode desescolher ou escolher outros caminhos. Para algumas pessoas, ser fiel e ser leal é se manter naquele lugar eternamente. E eu sempre fui uma pessoa muito fiel e foi bom eu descobrir sobre fidelidade para flexibilizar minha fidelidade. Sim, por quê? Se eu fosse fazer as unhas com uma manicure, eu era tão fiel que eu ficava o resto da minha vida fazendo unha com aquela manicure. Mesmo que acontecesse algum problema com ela, eu não conseguia buscar outra. Porque eu achava que eu tinha que ser fiel àquela pessoa e que eu não poderia ir por outros caminhos. Assim é com o médico, com outras coisas na nossa vida que poderiam ser flexibilizadas. Não, mas eu achava que se eu fosse fiel e se eu fosse leal a alguma coisa, eu teria que manter aquilo até o fim da minha vida. Então eu fui flexibilizando e eu fui trazendo pra mim por que eu acho que se eu for fiel ao médico, a uma manicure, a uma loja, a algo assim do meu dia a dia, por que eu acho, o que aconteceria se eu saísse e buscasse outra manicure, por exemplo? Por que eu acharia que eu estaria traindo aquela manicure? Significa que, em algum nível dos meus sistemas, eu achava que para eu receber amor de volta, reconhecimento, valor, eu não podia mudar de opinião. Eu não podia mudar de ideia. Quando a gente pensa mais ou menos dessa forma, a gente, sem perceber, fica muito rígido com os nossos conceitos. E quando a gente fica rígido com os nossos conceitos e ideias, sem perceber também, a gente fica rígido com o outro e sem perceber também, a gente vai exigir essa retidão do outro. Eu lembro que em uma das sessões de Theta Healing que eu fiz em mim, em trocas com meus amigos, eu descobri que tinha dentro de mim... Boa noite Lígia, Mirella, boa noite a todos. Eu acabei descobrindo que dentro de mim tinha um composto militar. Eu nunca, assim, meu pai não é militar, minha mãe não é. Eu não sei da minha família quem tem essa linha, mas eu sei que o meu avô, pai da minha mãe,
Ele não era militar, mas ele era coronel, aquele coronel do interior, que tinha um poder de autoridade, de autoritarismo, na verdade, e imposição muito profundo. E eu herdei, claro, esse DNA. Então eu fui descobrir em mim uma rigidez e uma inflexibilidade, só que, pasmem, porque eu sempre fui a pessoa, entre aspas, mais flexível. Eu me achava a pessoa mais doce, mais carinhosa, mais permissiva do que as pessoas que eu conhecia. Só que os nossos eus, eles existem, ou seja, uma parte de mim é assim, a parte que mais é vista, mas uma outra parte que é como se essa outra parte fosse um eu que ficasse meio que escondido até de nós, mas que ele de vez em quando vai ali e comanda a nossa mente, sem a gente perceber. É como se ele ficasse por trás das câmeras ou por trás das cortinas, e sem a gente perceber, ele vai lá e comanda os nossos pensamentos. Sem a gente perceber, ele vai lá e comanda as nossas emoções e ações. Então a gente chama de, dentro do Theta Healing, a gente chama esse eu de eu oculto. Então existem muitos eus dentro da gente. E a gente só acha que a gente só enxerga e só valida os eus que nós enxergamos. Só que eu quero dizer para vocês que tem muitos eus. Tem muitas gavetas e muitas partes de nós. E muitas vezes partes opostas. É muito, muito comum existirem partes opostas ao que a gente é, ao que a gente acredita e ao que a gente gosta. Então é muito comum você ver numa pessoa completamente flexível inflexibilidade. É muito comum você ver numa pessoa completamente fiel a infidelidade. É muito comum você ver numa pessoa completamente pacífica a explosão e a irritabilidade. É muito comum você ver numa pessoa permissiva a subjugação e a imposição em alguns momentos. Lembre-se, são aquele eu que simplesmente vem lá e depois se esconde. Ele vai lá, aparece e depois se esconde. Então, a gente vai ter mais condições de mexer e saber como coordenar e como co-criar a nossa realidade como a gente quer, se a gente tiver consciência da maior quantidade de eus, da maior quantidade de gavetas, da maior quantidade de informação que a gente tiver sobre nós. Por isso que tanto se fala sobre autoconhecimento, por isso que a gente lê, os mestres falam, a espiritualidade traz, que o autoconhecimento é o caminho para a libertação. Porque a gente vai compreendendo as camadas ocultas, invisíveis, que estão comandando o nosso subconsciente, as nossas ações e sentimentos, que é o que controla tudo. Então, como é que eu vou descobrir isso? Claro, me auto-observando. Tá, então é muito comum você encontrar o oposto de você, daquilo que você conhece como você, em alguns momentos da sua vida. Tá? Então, às vezes, uma pessoa completamente bruta, uma pessoa rígida, tem momentos de extrema fragilidade, extrema vulnerabilidade, extrema doçura, e depois é um rompante, porque tanto acontece de um lado para outro, né, e como vice-versa. Nós temos essas gavetas internas e é bem comum existirem esses opostos dentro de nós. Então, eu sempre fui uma pessoa tão fiel, mas onde eu era infiel? Eu era infiel comigo. Eu era completamente infiel comigo. O que é isso? Eu pensava uma coisa e fazia diferente do que eu pensava. Eu queria uma coisa e agia diferente do que eu queria. Eu sentia uma coisa e se alguém falasse outra coisa, eu seguia a outra pessoa. Então, quando a gente segue o outro e deixa que o outro dite as nossas verdades, a gente está sendo completamente infiel à nossa própria verdade. E a nossa libertação está em encontrar e ser a nossa verdade. Só que ser a nossa verdade não a partir do ego, do medo, do egoísmo, da vaidade, do externo, das necessidades externas, mas encontrar a verdade a partir
desse lugar mais profundo de amor, desse lugar mais profundo de alma, desse lugar mais profundo de encontro com a nossa felicidade. Aquilo que realmente nos preenche, nos completa e nos traz plenitude. Então, encontrar na nossa verdade é um dos grandes objetivos aqui nesse plano físico, na Terra. Quando a gente encontra a nossa verdade a partir desse lugar que eu tô falando, tá? A partir desse lugar mais pleno e profundo de amor, a gente encontra o tesouro. É como se a gente tivesse encontrado a mina secreta de tão precioso que é a nossa verdade. Não foi à toa que Jesus falou: encontre a verdade e ela vos libertará. Isso é uma parábola muito, muito verdadeira, claro, óbvio, como todas as parábolas que Jesus trouxe e que os mestres maravilhosos e nossos queridos amigos e irmãos maiores trouxeram para nós aqui nesse plano. Então, tá escrito, sabe? Encontre a verdade e ela vos libertará. Vos libertará de quê? De todos os sofrimentos, das prisões, de todas as dores, da falta de discernimento, da falta de tudo, sabe? Da falta das coisas que a gente falta de coragem, de discernimento, de autoconfiança, de amor próprio, falta de valor, capacidade de decifrá-la, de compreendê-la. Então existem camadas e camadas de verdade. Essas camadas de verdade também vão ser decodificadas de acordo com a nossa maturidade de traduzi-las, com a nossa autorresponsabilidade, com a nossa coragem, com a nossa vontade de encontrar essa verdade, porque tudo parte da nossa vontade, da nossa coragem de estar ali diante daquela verdade. E um paradoxo muito estranho é que nós fugimos da verdade. Encontre a verdade e ela vos libertará. Ok, a gente até compreende e a gente até acolhe, porque tem lógica, né? Se eu descubro algo, aquilo vai me libertar, eu vou sair da ilusão. Então muitas pessoas me dizem assim: Fran, eu tenho mais medo de ser enganada do que descobrir uma traição, porque se eu descubro, eu vou saber o que fazer. Mas se eu tô sendo enganada, eu não sei o que fazer, então eu tenho mais medo de ser enganada do que de ser traída. Muitas pessoas já me disseram isso. Que tem mais medo dessa mentira, do jogo, da enganação, da falta de verdade, do que do próprio fato. Porque se eu descubro, eu já sei o que eu vou fazer. Certo? Então, uma parte nossa, vejam as gavetas e vejam a nossa complexidade. Uma parte nossa sabe que a verdade é algo que liberta. Em contrapartida, a gente foge da verdade. A gente não quer a responsabilidade de enxergar, de sentir, de perceber, de entender na mais pura e genuína concepção do que existe. A gente não quer essa responsabilidade. Então a gente foge da responsabilidade como o diabo foge da cruz, como dizem. Então, em parte, a gente quer a verdade, mas a gente corre da verdade. Tem uma historinha bem curta. É uma lenda, uma história, uma parábola, onde um discípulo vivia a vida procurando o Mestre Jesus. E desde que ele era muito pequeno, ele dizia que o objetivo da vida dele era encontrar o Mestre Jesus. E assim ele foi crescendo todo o tempo. Ele nunca teve num lar, porque ele vivia peregrinando pelo mundo, batendo nas portas, indo nas igrejas, procurando em todos os lugares Mestre Jesus. E aí ele já adulto, ele simplesmente viu uma placa num lugar muito sagrado, e ele viu uma placa dizendo: aqui está Mestre Jesus, aqui mora Jesus, aqui está Mestre Jesus. E aí ele ficou muito, muito eufórico, ele ficou muito feliz, afinal de contas ele passou todos os dias da vida dele, dia e noite, caminhando, peregrinando para finalmente aquele momento chegar. E aí quando ele vai bater na porta, ele para e ele pensa:
meu Deus, se eu bater nessa porta, o meu objetivo maior vai acabar. A minha vida vai perder o sentido e eu não vou ter mais um porquê acordar e um porquê existir. Porque toda a minha vida se resume a esse momento. Então ele virou as costas e ele pensou, essa é a única porta que eu não posso bater em todas as portas que existem no mundo. E ele continuou feliz da vida procurando o Mestre Jesus. Então, essa é a parábola para dizer que se a gente encontra e a gente tem o caminho, hoje nós já temos o caminho, sabe por quê? Porque não só ele está escrito de muitas formas dentro dos livros espiritualistas, de muitas linguagens, com acessibilidade para muitos tipos de consciência. Não só ele está escrito na Bíblia com muita clareza diante de todas as questões que tem lá, mas também hoje a internet facilitou com que, em uma parte, facilitou com que a gente pudesse ter esse acesso ao conhecimento de pessoas que são muito, muito estudiosas e pessoas que levaram a vida inteira pesquisando. A gente tem acesso a essas pessoas através de lives, através de livros, através de e-books, né? Através de muitas coisas, né? Que de qualquer lugar, qualquer país. Então, a gente tem acesso a essas informações. Se a gente busca, a gente encontra. Só que a gente não busca o suficiente para encontrar. Muitas pessoas buscam e quando chegam perto de encontrar, recuam. Porque pensa, e isso é inconsciente, isso é um daqueles eus que estão ali dormindo e que vai de repente, puf, e volta a se esconder e fica ali. Um desses eus diz assim, meu Deus, se eu encontrar isso vai acabar meu propósito, vai acabar a meta, o meu objetivo de viver. Então, a minha meta é continuar buscando, não encontrar. É continuar a busca. E teve uma vez que eu ouvia a espiritualidade falar comigo e eu tinha uma incessante busca. Eu tinha uma vontade tão grande, uma busca tão ávida por encontrar Deus e por encontrar o amor e por encontrar a minha alma gêmea e viver isso. Eu tinha uma busca tão ávida que isso me atrapalhava de encontrar. E aí eu comecei a ouvir, pare de buscar, simplesmente relaxe, seja o que você já é. Eu não entendia aquilo e eu pensava, como é que eu vou parar de buscar? Se esse é o meu objetivo dia e noite, que esse era o meu objetivo. Eu cresci, parecido até com essa história, né? Eu cresci e passei a minha adolescência dentro das igrejas e estudando livros e fazendo cursos para encontrar esse tal de amor, e essa tal de paz, essa tal de plenitude, essa tal de segurança, esse tal de discernimento, essa tal de coragem. Eu busquei a minha vida inteira a encontrar. E eu buscava muito avidamente. E de repente eu comecei a ouvir, pare a busca. E eu não entendia. E eu continuava ouvindo. Foram 2 anos, aproximadamente, ouvindo, pare a busca. E aí eu fui parando a busca e fui entrando em mim e sentindo a busca. Em vez de buscar fora, eu tinha um movimento de buscar dentro também, mas o meu movimento era mais fora, de acreditar no que as pessoas diziam, de buscar gurus, de buscar alguém que me desse uma orientação, de buscar alguém que pudesse me dar um norte, de buscar pessoas que me trouxessem o caminho, que me trouxesse, sabe, olha minha filha, por aqui que você tem que ir, é isso que vai acontecer, é isso que você tem que fazer, você é isso. Eu buscava que as pessoas me dissessem as respostas. A minha busca externa era maior do que a minha interna, sem eu perceber. E aí, quando eu fui parando, eu fui mergulhando mais dentro de mim e fui me conectando com essa consciência e buscando Deus dentro de mim, buscando a luz dentro de mim, buscando a segurança e tudo que eu queria encontrar que alguém me dissesse dentro de mim. Eu comecei a parar de ouvir o outro, e isso para mim foi um exercício bem desafiador, e começar a ouvir meu coração, mesmo que eu errasse.
eu assumi o risco de, mesmo se eu errar, eu preciso fazer esse movimento para encontrar a minha força, a minha verdade e a fidelidade sobre a minha própria verdade. Se eu não fizer esse movimento, eu vou estar cega o resto da vida. Então eu assumi o risco de errar, de dar tudo errado, eu assumi o risco de, enfim, de tudo que eu tinha medo, de fracasso. O que eu mais tinha medo naquela época era de decepcionar Deus. Claro, ele era o meu maior objetivo de viver, encontrar Deus. Então eu tinha a crença muito forte de que se eu errasse, eu ia me afastar de Deus, eu ia decepcionar Deus, eu ia entrar nas sombras, na espiritualidade negativa, de que alguma coisa ia me cegar, ia me manipular. Então, eu corria muito dessa falta de discernimento que eu tinha na época. E eu continuava ouvindo pare a busca, até que eu fui e comecei a mergulhar e correr esse risco de agir, de decidir, de escolher. Não foi fácil. Foi bem desafiador, porque eu estava habituada a minha verdade ser trazida pelo outro e não por mim mesma. Eu estava habituada a minha responsabilidade ser trazida através do outro e não através de mim. Eu estava habituada da minha força e do meu valor vir a partir do outro e não a partir de mim. Então foi um movimento desafiador. Foram muitos anos em que eu fiquei me resgatando para esse lugar de empoderamento e de autossegurança. Eu digo para vocês, e eu falo isso dentro do curso, que hoje é o primeiro dia, inclusive, que a gente abriu as inscrições, só vão ficar 5 dias abertas. Então, eu falo no curso, eu conto a minha história e eu trago essa questão. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, basta a gente não desistir da gente. Basta a gente continuar no caminho, não, independente de quanto tempo você precise para se reencontrar e se conectar de novo com a sua verdade, com o seu valor, com a sua segurança interior. Mas esse caminho existe. E esse caminho não é construído através do outro. É construído através de você. É construído através da coragem de você decidir, de você escolher ser o seu mestre. Isso não significa que você não vai ouvir um mestre ascensionado, um amigo, uma pessoa que fala, uma mãe, um pai. Não significa que você não vai ouvir. Significa que você não vai buscar essa verdade acima da sua. Que você não vai dizer, eu não sei de nada, deixa eu perguntar porque eu não sei nunca de nada. Deixa eu sempre trazer respostas de fora porque eu não consigo acessar. Você consegue. Você consegue acessar um anjo através do seu coração. Você consegue acessar a informação vinda do Mestre Jesus, da Mãe Maria, de Buda, de Krishna, de Iemanjá, de qualquer mestre que você se conecte a partir da luz, a partir do seu coração. Você consegue se conectar com Deus, com as leis divinas, com o seu eu superior, com a sua alma, a partir do seu coração. E esse é o lugar mais seguro de conexão com a sua verdade. E ele só precisa de treino, de prática, de vontade. E aí você começa o seu caminho para a fidelidade. Como eu trouxe nas outras conversas que a gente estava tendo nessa maratona de live que eu estou fazendo, de todos os dias, ter 3 lives de segunda a sexta. Então, como a gente trouxe nesses outros dias, quando eu vou encontrando a fidelidade dentro de mim, eu vou encontrando a fidelidade fora de mim, porque eu vou ressoar um campo ondulatório de informação que vai vir de dentro do meu coração. Esse campo ondulatório só é ativado a partir de dentro. É como se o botão liga e desliga tivesse lá dentro da nossa alma, lá dentro do nosso coração. Então não tem como, da boca para fora, eu dizer, eu quero ser leal, eu sou fiel, pode ser fiel comigo que eu também sou fiel a você. Da boca para fora não produz o campo ondulatório que vai mudar a sua realidade. O que muda a nossa realidade é quando a nossa consciência vem de dentro e produz um campo de energia de uma verdade mais profunda. E aí esse campo de energia ativa essa mesma frequência similar ao seu redor. Então,
proporcionalmente à quantidade de fidelidade que você já compreendeu pessoal, quanto mais você já compreendeu a fidelidade por si, a lealdade por si, mais você vai atrair a lealdade externa, que é apenas uma projeção do seu campo ondulatório interno. Então, existem várias áreas na nossa vida, né? A área pessoal, a área espiritual, a área de profissão, a área do relacionamento amoroso, a área familiar. E dentro da área familiar tem a área com os pais, a área com os irmãos, a área com os filhos. Essas áreas que são bastante, né? Tem muitas ramificações. Cada área ela pode ter um nível de fidelidade diferente. Então, esse nível de fidelidade vai interferir como você vai estar reagindo e vivendo essa sua vida. Então eu quero que você avalie aí quanto eu sou fiel com cada área da minha vida. Fiel a partir disso que a gente conversou até agora, certo? Fiel a partir da minha verdade e não da minha verdade a partir do ego. Nunca vou estar falando aqui ego como referência, nem medo, nada que vem do ego. Mas a partir da sua verdade mais elevada, do amor próprio, do alto valor, do respeito, da igualdade, da compaixão, essa é a nossa verdade mais elevada. A raiz de todas as raízes é luz. O amor é a cura e é o caminho, é a verdade e é a vida. E a doença do nosso planeta chama-se desamor. Precisamos resgatar o amor próprio, o amor pelo outro, o amor por um animal, por uma flor, por uma planta, o amor pela nossa casa, pelo nosso corpo, pela nossa roupa, o amor pelo nosso carro, o amor pelos nossos mentores, o amor por Deus, o amor por tudo, físico e não físico, em qualquer nível. Porque quando a gente se transforma em amor, a gente não tem ele apenas numa área, a gente se transforma como o sol. E o sol não escolhe a quem iluminar, ele ilumina por ser luz a tudo que está ao redor dele. Então quando a gente se transforma em amor, todas as nossas áreas recebem essa frequência e recebem então esse campo ondulatório de amor. Assim então, quanto mais eu entender onde eu estou sendo desleal e poder escolher, corrigir, ajustar esse ponto de deslealdade, mais eu vou organizando e trazendo empoderamento, alto valor, felicidade, plenitude, segurança, confiança, respeito. Então é uma coisa que vai puxando outra. Para que a gente possa trazer essa fidelidade, a gente precisa saber ao que a gente é fiel. Tem pessoas que são fiéis a Hitler. Veio essa palavra na minha cabeça. Acho que é porque a gente está estudando o livro, conversando com Deus. Mas ao nazismo, aquela coisa cruel de foi diferente de mim, eu mato. Foi contrário ao que eu acredito, extermino, excluo da minha vida. Então há uma rigidez tão grande que eu não tolero diferenças. Eu não tolero que alguém fale depois de mim. Eu não tolero. Então, ao que você é fiel? Tem pessoas que é fiel ao sofrimento. E precisam do sofrimento para evoluir, precisam do sofrimento para compreender, precisam do sofrimento para passar uma etapa, precisam do sofrimento para entender o valor das coisas, precisam do sofrimento para encontrar um rumo na vida. Tem pessoas que é fiel ao sofrimento. Tem pessoas que são fiéis à vitimização. Eu preciso me achar menor, eu preciso me achar inferior, eu preciso me achar feia, eu preciso me achar excluída, eu preciso me achar abandonada, eu preciso me magoar o tempo todo, eu preciso me vitimizar, porque é a vitimização que vai me trazer plenitude, carinho, atenção, conforto, espaço. Então tem pessoas que são fiéis à vitimização. Tem pessoas que são fiéis a uma linhagem paterna que diz assim, olha, todo mundo tem que trair. Então, em vez de eu ser fiel à minha esposa, eu sou fiel aos meus ancestrais masculinos que me dizem, olha, para você ser homem, você tem que trair. Então, pode ser que esse homem seja fiel, mas fiel ao lugar, entre aspas, disfuncional, errado. Errado por quê? Porque não vai funcionar dentro da relação que ele conectou.
vai funcionar talvez dentro de uma linhagem nessa perspectiva dessa linhagem. Mas eu tenho que entender a que sou fiel, porque há aquelas outras áreas que eu não sou fiel, aquilo vai desandar. Então, se eu sou fiel aos meus pais, que não deram certo na relação, eu vou repetir sem perceber a infidelidade à minha verdade, sendo fiel aos meus pais, repetindo os padrões deles. Se a minha mãe atacava meu pai atacava minha mãe, a minha fidelidade aos meus pais vai fazer com que eu ataque meu companheiro ou minha companheira e seja atacado por ele. Eu vou construir uma realidade em que eu mantenha a fidelidade dos meus pais. Se eu sou fiel, por exemplo, a uma raça, a uma cultura, imagina uma cultura japonesa, que é uma cultura extremamente certinha, rígida em relação a regras, a condutas, a horários, a palavra. Olha, o que você falou, você não pode desfalar. E uma cultura que, às vezes, em determinadas linhagens, é uma cultura de guerra, porque em algum momento da época da nossa ancestralidade, essa cultura que hoje se tornou uma potência foi uma cultura muito excluída e foi uma cultura muito diminuída. Então, se eu for fiel à minha raça, à minha cultura, eu vou estar trazendo uma inflexibilidade muito grande para as minhas relações. Se eu for fiel à raça negra, que todos nós temos, nós somos uma miscigenação de todas as raças e culturas. Então eu preciso saber a que eu sou fiel, porque as outras áreas vão desandar. Porque aquilo que eu sou fiel vai comandar os meus sistemas de pensamento, sentimento, ação e manifestação da minha realidade. Eu sou fiel à punição, que eu acredito que eu tenho que me punir eternamente para poder evoluir, para poder ser digno, para poder encontrar um pedacinho do amor de Deus. Então, se eu for fiel à punição, eu vou me punir. E eu vou também, sem perceber, em muitas das vezes, punir o outro por alguma coisa que o outro fez de errado. Então, como é que a gente conserta as coisas? Punição. Como é que a gente ajusta a vida? Punição. Se eu for fiel à punição, eu vou recorrer à punição para me guiar. Se eu for fiel ao sofrimento, eu vou recorrer ao sofrimento para me guiar. Se eu for fiel à raiva como defesa, como proteção, eu vou recorrer à raiva para me guiar, para me proteger. Se eu for fiel ao medo e tudo eu sentir medo e eu sentir que o medo é que me guia, eu vou me recorrer ao medo para... Então, a que eu sou fiel? Possa ser que dentro da minha família eu seja fiel a uma característica dessa família e essa característica me prenda e eu nem perceba. Por exemplo, o hábito de falar mal do outro, de falar do outro, de contar a vida do outro, de interferir na vida do outro. Pode ser que seja uma característica familiar e eu seja fiel a essa característica e assim eu vou ser infiel com todas as outras pessoas. Vou ficar falando mal do outro, contando o segredo do outro, aquilo que eu escuto eu falo aqui, aquilo que eu escuto aqui eu falo aqui, e eu vou ficar disseminando essa energia porque eu estou sendo fiel. Mas eu estou sendo fiel a quê? Eu estou sendo fiel a uma linha, a uma parte da minha ancestralidade, que se eu não falasse tudo para meu pai, ele me batia muito, vamos supor, não foi a minha realidade, estou trazendo um exemplo. Então, se eu não falasse tudo para meu pai, se eu não começasse a falar qualquer coisa para meu pai me batia e me deixava de castigo de uma forma muito cruel. Então eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Eu tenho que dizer uma coisa do outro, para eu me defender, eu tenho que falar. Para eu não me punir, eu tenho que atacar o outro e acusar o outro e diminuir o outro. Eu estou sendo fiel, mas eu estou sendo fiel à minha criança que está com medo de punição. Eu estou sendo fiel aos traumas de infância e à rigidez do meu pai. Eu só estou sendo fiel no lugar errado, à coisa errada. Por que errada? Porque aquilo não vai me trazer o que eu quero. Então, eu preciso olhar a minha vida e pensar, aqui eu estou sendo fiel. E quando eu te coloco nesse lugar de reflexão, eu quero que você coloque o seu companheiro ou a sua companheira nesse mesmo lugar. Porque da mesma forma que você está sendo fiel, provavelmente, em alguns níveis, em algumas áreas, há coisas, entre aspas, disfuncionais ou erradas,
O seu companheiro também pode estar sendo desleal com você, porque ele está sendo fiel. Fiel a quê? Fiel a uma outra realidade. A mãe, ao pai, ao ancestral. Ele pode estar sendo fiel a outra coisa. Tem pessoas que são fiel aos vícios. E trazem os vícios como o seu amigo, o seu companheiro. Sim, eu já ouvi pessoas, eu já atendi pessoas que disseram assim, meu Deus, mas se eu me libertar desse vício que me acompanha há tanto tempo, eu vou estar traindo essa energia. Porque essa energia se transforma como numa pessoa que está ali do seu lado, lhe acompanhando nos momentos de tristeza, de dor, de alegria, de sofrimento. Então eu devo a essa bebida, eu devo a esse cigarro, eu devo a tal vício, porque ele está comigo o tempo todo. Eu já atendi uma pessoa que disse que o medo era o maior companheiro dela, o maior amigo, porque estava com ela em todos os momentos, protegendo ela, mostrando os perigos, protegendo ela de tantas formas, trazendo clareza. Na verdade, isso é uma ilusão da nossa mente. Mas a sensação da pessoa é que o medo era o melhor amigo e que ela não podia simplesmente descartar o medo porque ela já tinha descoberto outros caminhos. Como é assim? Ela vai fazer o que com aquela energia de medo que era tão amiga dela? Então a gente é fiel. Quando a gente é fiel a algo, a gente está preso àquele algo. Então soltar e trazer o discernimento do que eu devo ser fiel e do que eu não devo ser fiel. E lembre-se, esse movimento tão complexo que eu estou fazendo com você, copie e cole para o companheiro ou companheira que você tem. Da mesma forma, essa pessoa está escolhendo ser fiel a alguma área que não está funcionando, não está sendo funcional na vida dele ou dela. Só que da mesma forma que você não consegue enxergar os seus pontos cegos de infidelidade ou de fidelidade, o outro também não consegue. Então, caso o outro queira assistir essa live, mostra pra ele. Vai ficar salva no YouTube, vai ficar salva no IGTV aqui no Instagram, vai ficar salva, eu vou mandar o link lá pro Telegram. Quem quiser se inscrever no meu Telegram, eu vou colocar o arrasta pra cima esses dias aí, mas pode me falar também no direct, que eu tô colocando lá os vídeos também. Então, se o outro quiser, mostra pra ele essa live, para que vocês juntos possam crescer e tentar enxergar esses pontos. Porque são muitas coisas que a gente pode estar sendo fiel sem saber e que está sendo completamente disfuncional para a nossa vida. Então, uma coisa que é necessário para a gente adquirir a fidelidade e a lealdade é desapego. Soltar para trazer discernimento. Quando a gente fica muito preso a uma só realidade, a gente não consegue enxergar nenhuma outra realidade. Sabe a pessoa que tem um padrão, que tem um hábito, que não sai dali? Todo dia que eu levantar eu tenho que fazer isso. Se sair da rotina se perde. Então essa pessoa vive muito limitada. Por isso eu preciso soltar os meus hábitos. Eu preciso soltar aquilo que está me amarrando. Eu preciso soltar vícios. Eu preciso soltar padrões. Eu preciso soltar as pessoas em que as minhas referências. Sim, não tenha medo de soltar as suas referências. Porque as referências verdadeiras elas vão ancorar de novo no seu coração. Soltar é importante para reorganizar a sua vida e seu coração. E a gente tem medo de soltar, a gente tem medo de enxergar a verdade, a gente tem medo de encontrar a plenitude. O nosso maior medo não é da escassez. O nosso maior medo é da plenitude, é da gente ser grande de novo. O nosso maior medo é a gente ser novamente poderoso e responsável. O nosso maior medo é da nossa grandeza e não da nossa fraqueza. Porque se o nosso maior medo fosse a nossa fraqueza, todo mundo seria grandioso. Mas se todo mundo se sente fraco e fracassado em algum nível, é porque o nosso maior medo não está aí. O nosso maior medo está naquilo que a gente não é. Eu estou fugindo da grandeza do meu ser, porque o meu maior medo é ser grande. O meu maior medo é deixar de existir e é não ter mais sentido na vida. Então, se eu mantiver os problemas e as situações para resolver, eu vou me manter aqui, nesse mundo, porque a gente fala que a gente não quer ficar nesse mundo, mas ninguém quer sair daqui. Se vier um anjo e falar assim, olha, eu vou te levar agora, você quer? Não, por favor, não me leve não. Aí o anjo vai embora e a gente fica, poxa, que mundo chato, que saco, fica aqui, eu não quero ficar aqui,
eu quero ir embora. E a gente fica falando e reclamando desse mundo, dessa realidade, mas ninguém quer morrer. Ninguém, mesmo que diga assim, você vai pro céu. Na hora H, sabe? Você pode dizer assim, não, Fran, eu quero, tô cansada dessa vida. Tá bom, eu queria que aparecesse um anjo agora e dissesse assim, vou te levar agora. E muitas pessoas, a maioria das pessoas, não sei se é seu caso, mas a maioria das pessoas vai dizer, não, deixa isso pra lá, deixa pra amanhã, deixa pra depois, eu vou viver mais um dia. Então, a gente precisa soltar, a gente precisa ter a coragem de soltar as nossas referências para avaliar a nossa verdade, encontrá-la e refazer essas referências. A gente deve soltar para entender essa verdade e saber o que a gente deve ser fiel. Fran, eu quero ser fiel a Deus. O que é para você ser fiel a Deus? Às vezes, para você ser fiel a Deus, você é fiel a antes alguma coisa que distorce o que é ser fiel a Deus. Porque eu acreditava que eu era fiel a Deus, permitindo que as pessoas fizessem o que quisessem comigo. Eu achava que eu estava sendo fiel a Deus. Porque eu achava que para eu chegar a Deus eu precisava sofrer e me submeter. Então eu achava que eu estava sendo fiel a Deus, sendo aquela boazinha que não fala, que não reclama, que não traz a minha opinião, que não traz meu sim, meu não, que não dá limites. Eu achava que eu estava sendo fiel a Deus assim. Então você tem que ter esse questionamento, tá? Eu quero ser fiel a Deus. O que é pra mim ser fiel a Deus? Qual é o caminho que eu entendo que me leva lá? Quais são os outros pontos de fidelidade que eu tenho até chegar a esse cume, a esse ápice, que é ser fiel ao meu propósito maior? O que é que eu sou fiel até chegar a esse lugar? Então vá pontuando. Eu acho que eu preciso disso, eu acho que eu preciso disso, eu acho que eu preciso disso, eu acho que eu preciso disso. Então você vai vendo o caminho que você segurou, as cordas que você precisa soltar para realmente chegar nesse lugar. Às vezes precisa soltar muitas cordas, eu precisei soltar muitas cordas. Em muitos momentos eu achei na minha vida que eu fosse, meu Deus, e agora? Eu vou fazer o quê? Eu vou soltar tudo, e o que vai acontecer? Mas, sei lá, alguma coisa dentro de mim dizia, solta. Solta tudo. E eu fui soltando, eu fui soltando, eu fui soltando. E hoje eu acho que eu vivo um dos momentos mais felizes da minha vida, mais plenos, mais completos da minha vida, em todas as áreas. Eu acho que hoje, e eu acho que todos os dias, e cada ano, e cada tempo que passa, eu acho que eu vou estar nesse lugar de mais plena, e mais inteira, e mais feliz com a minha realidade. Porque eu tô soltando, eu continuo soltando. Eu continuo encontrando cordas. E aí eu vou soltando. Às vezes é difícil. Tem algumas cordas que são mais... que estão mais grudadas na gente. E aí, eu tô fazendo agora, por exemplo, eu tô fazendo uma limpeza pessoal. Quando eu terminar aqui, eu vou fazer a minha limpeza. Que eu uso o Theta Healing com cristais e cura prânica junto. Pra fazer uma limpeza de 21 dias em mim. Porque... veio pra mim e eu estou fazendo isso. Então eu estou fazendo uma limpeza de 21 dias profunda em mim. Porque eu encontrei questões que estão aqui. E eu preciso soltar essas questões. E elas estão tão lá dentro que eu preciso me dedicar um tempo maior para liberar essas questões. Mas isso não me impede de sentir mais paz hoje do que eu sentia ontem. E eu sei que amanhã vai ser mais paz do que eu sinto hoje. Então soltar é importante, desapego é importante. E quando a gente aprende desapego, a gente aprende um montão de coisa. A gente aprende que a gente não é dono do outro, não é dono da verdade, não é dono do que acontece do outro, né, na vida do outro, na realidade externa. A gente não é dono de nada, a não ser daqui pra dentro. Nem o nosso corpo a gente é dono, é a terra que é o dono do nosso corpo. Mas é uma roupa que a gente pegou, uma casa sagrada pra gente cuidar bem direitinho. Então a gente tem que zelar, amar e cuidar e nutrir esse corpo. Mas ele pertence à terra, é uma farda que a gente vestiu pra estar aqui nessa realidade. Mas o que é meu? O que é meu é o que eu produzo. O que você produz todos os dias? Pensamentos, sentimentos e ações. Isso é seu. Ponto. A sua energia. O que você produz é seu, apenas o que você produz é seu. Nenhum filho você produz, né?
Você produz o corpo, mas o espírito já havia antes e entrou no corpo que você produziu. Então nem os nossos filhos são nossos, nada é nosso, a não ser os nossos pensamentos, sentimentos e ações. Isso sim, isso nós podemos conduzir, nós podemos modificar, nós podemos ajustar, nós podemos fazer novas escolhas e a partir dessa nova escolha a gente vai gradativamente mudando as cores do mundo ao nosso redor. E a gente vai atraindo ou não atraindo questões para viver a partir do reflexo do que a gente está construindo. Então, desapego ensina pra gente que a nossa verdade não é absoluta, que todo mundo tem um nível de verdade. Então, quando a gente desapega, a gente adquire tolerância com as diferenças. É importante a gente adquirir tolerância com as diferenças. Porque quando a gente entende que eu não sou a dona da verdade, que eu desapego dessa verdade, eu entendo que todo mundo tem a sua verdade. E que essa verdade é tão concreta e sagrada para o outro quanto a minha é para mim. Senão não seria a minha verdade. Então a gente não deve brigar por verdade. E isso é uma coisa que o mundo inteiro poderia entender, inclusive eu nos níveis mais profundos. Porque tem as nossas gavetas. Tem aquela Francine talvez que chegue lá de dentro e diga, não aceito a verdade do outro. E aí volte pra casinha. De vez em quando, a verdade do outro é muito desafiadora pra mim, é errada. E eu volte pra casinha. Então tem os nossos níveis de não aceitar a verdade do outro. É bom revisitar essas gavetas e ir gradativamente liberando o medo de não ser dona da verdade. Como? Entender que eu posso ter valor, o outro pode ter valor e todo mundo pode ter valor, cada um com a sua verdade. Quando a gente aprende respeito pelas diferenças, tolerância com as diferenças, a gente pode entender que tudo pode ter o mesmo valor, cada um no seu ponto de vista. Isso também faz com que a gente adquira maturidade. Porque é a criança que não aceita. O adulto e o sábio, principalmente, ele sabe conviver e compartilhar com as diferenças. Ele já tem a estrutura de alto valor suficiente para que ele possa estar bem com as diferenças. Ele não precisa impor a verdade dele. Quando a gente precisa impor qualquer coisa que seja, a verdade, a ideia, o valor, o respeito, quando a gente precisa impor alguma coisa, quando você vê pessoas impondo, é porque elas não estão conectadas de uma forma mais profunda com a verdade delas. Elas podem até nem saber qual é a verdade mais genuína dela mesma. Então, se a gente está impondo a quantidade de imposição, e essa imposição pode ser silenciosa também. Não é só uma imposição de grito. Tem pessoas que impõem de um outro lugar. Às vezes a pessoa impõe com vitimização, com tristeza, com depressão. É uma outra forma, é um outro caminho de imposição. Então, observe se você impõe e quanto que você impõe para o outro, o que você quer, pensa, sente, acha. Isso é proporcional à quantidade de desconexão e validação da sua própria verdade. Quanto mais eu imponho, menos conectado eu estou com a minha verdade. E eu preciso que o outro se conecte com a minha verdade para me convencer da minha própria verdade. Quanto mais pessoas acreditarem no que eu digo, significa que o que eu digo tem validade. Aí eu passo a acreditar. Então, se eu preciso de um exército inteiro acreditando no que eu estou falando, significa que eu estou muito frágil com a minha verdade. Se eu preciso só de algumas pessoas, significa que eu estou precisando validar essa verdade através do outro, mas no nível menor do que se fosse um exército inteiro e todas as pessoas do mundo. Então, avalie qual é o nível de imposição que você tem, mesmo que seja silenciosa. E isso você vai encontrando a porcentagem de falta de conexão com a sua verdade. Então é necessário a gente trabalhar na nossa vida e nas nossas relações, porque nas nossas relações é o lugar de maior treino, porque a gente está ali o tempo todo compartilhando com a pessoa que é como se fosse no mesmo papel que a gente. O filho está num papel hierarquicamente de... A gente desligou aqui. Vê se tá no carregador. Tá. Desligou. O filho, ele hierarquicamente está no papel de você dizer para ele o que tem que fazer. Mas
o marido ou a mulher está no mesmo papel hierárquico de lugar. Você está no mesmo lugar. Então, ali você tem que compartilhar, conversar, dialogar, tipo assim, trazer acordos. Então, nesse lugar vem as divergências. No filho é fácil, na mãe também, tipo assim, ó, minha mãe que manda, deixa lá ela falar, mas no relacionamento tem os choques, porque aquilo ali, quem vai mandar? Eu ou você? Os dois têm voz. Os dois têm o mesmo papel, de mandar nos filhos, de mandar na casa, dizer o que vai fazer, o que não vai fazer. E agora? E agora, guerra. Não. A gente vai aprender a resolver conflitos pacificamente, a entrar em acordos pacificamente, a chegar no meio termo pacificamente, a ouvir e escutar o outro e a ponderar o que precisa ser flexibilizado em você, assim como trazer o outro para esse mundo e expor e permitir com que o outro também possa te escutar e chegar a um acordo pacificamente. Então isso vem muito do nosso equilíbrio e da nossa segurança com essa verdade. A minha verdade não precisa ser a verdade do outro para ser validada. A verdade do outro não precisa ser a minha para eu validar o outro. Eu não preciso assumir a verdade do outro como minha para eu amar o outro. Isso muitas vezes acontece com linhagens de índios, com linhagens de japoneses, chineses, indianos, linhagens que são muito conectadas no grupo, na tribo. Em países que estão miscigenados, que são misturados, tem menos disso, porque a gente tem todos os tipos de referências e de culturas dentro da gente. Mas aquelas pessoas que são puramente aquela cultura estão muito conectadas a essa cultura. Então tem a sensação de que eu preciso copiar a forma, a verdade, a ideia para eu fazer parte da tribo. Não precisa. E às vezes a gente tem uma memória, uma conexão com isso, a gente mantém esse padrão durante muitas vidas. Às vezes a pessoa nem é mais daquela tribo ou daquela linhagem pura, daquela comunidade, mas traz essa condição de eu preciso que a verdade do outro seja a minha verdade para eu me manter na tribo, para eu me manter na família, para eu me sentir parte. Então eu vou pegar a verdade da minha mãe e vou levar para mim. E eu vou me estraçalhar, porque a minha verdade é diferente, mas eu preciso honrar a minha mãe, o meu pai, os meus ancestrais, eu preciso honrar a minha linhagem. Então eu vou pegar aquela verdade e vou ser infeliz na minha vida, porque não é a minha verdade, mas eu acredito que eu preciso fazer aquilo para continuar fazendo parte. E a condição, a necessidade de pertencimento é um sentimento que é muito forte em todos nós. Nós queremos pertencer a uma tribo, a uma comunidade, a algum lugar para a gente se sentir existente. Então, para eu fazer isso, eu faço, entre aspas, qualquer negócio sem perceber. Para eu pertencer, eu deixo de ser fiel. Mas o que eu estou trazendo para você é que você pode ser fiel a você e continuar pertencendo, porque a nossa família é todo o universo, a nossa casa é todo o cosmos. Então, a gente nunca vai estar só e todas as nossas realidades e todas as nossas experiências não nos definem, mas definem experiências. Nós já fomos índios, negros, brancos, chineses, reis, rainhas, mendigos, mestres. Nós já fomos e nós já tivemos tantas experiências. Nós já fomos maus, bons. Nós já passamos por muitas experiências e todas elas são experiências. Elas não devem nos pertencer e por isso soltar volta. Solte a sua linhagem, solte a sua tribo, solte, e você não precisa desonrar para soltar, você não precisa excluir para soltar, você não precisa abandonar para soltar, você não precisa desrespeitar para soltar, você apenas pode compreender que você, não só você, mas eles também e todos são mais do que aquele papel, aquela tribo,
aquela linhagem. Vocês, nós, todos pertencemos a todas as estrelas do cosmos, a todas as galáxias, a todas as realidades, aos anjos, mestres, a Deus, a tudo que existe, que a gente conhece, que a gente não conhece. A nossa condição é muito além da condição humana. E por isso solte, aprenda a soltar. E em vez de colocar um ponto na sua vida, ou coloque uma vírgula, ou coloque 3 pontos, para que você continue contando a sua história e construindo novas experiências e construindo novos ciclos e aprendendo com os ciclos. Porque se eu estou presa a uma verdade, se eu estou fiel a algo que não me serve, eu vou parar de construir, eu vou parar de caminhar e de construir novos ciclos. Então, coloque uma vírgula ou 3 pontos em vez de um e siga o seu caminho, aprendendo a ser fiel a você e aprendendo a trazer tolerância nas diferenças, aprendendo a trazer desapego e amar plenamente sem precisar aprender ou aprisionar. Amar plenamente sem precisar ter que ser igual ao outro ou o outro igual a você. Amar plenamente respeitando as verdades, respeitando a forma de cada um ser. Amar plenamente respeitando primeiramente a sua forma de ser. Sabendo o que você dá conta, o que você não dá conta. Não que isso seja verdade, mas é o que você dá conta. Olha, é o que eu dou conta. Essa é a minha verdade. E eu não vou violar essa verdade, porque senão eu vou estar me destruindo. Se isso precisar passar por algumas perdas, eu preciso ter essa coragem de soltar. Até que eu possa encontrar a minha verdade mais profunda e ir refazendo, construindo. Não tenha medo de errar. Não tenha medo, como eu falei para vocês, eu só consegui chegar onde eu estou e eu só estou no caminho, eu só estou no processo. Porque eu tive coragem de errar, eu tive coragem de me arriscar a ser eu tive coragem de trazer isso a cada dia. Então, vá, tenha coragem. Não cobre do outro discernimento que você ainda não tem. Não cobre do outro a fidelidade que você não tem. Não cobre do outro lealdade que você não tem. Se torne aquilo que você quer viver. Então isso vai estar na sua vida. Um outro ponto importante para a gente ter lealdade e fidelidade na nossa vida é o perdão. É a gente poder libertar o que passou, soltar novamente, porque o perdão é soltar, é desapegar. É soltar as experiências e aprender de uma outra forma. É a gente ter a coragem de ser transparente. Não precisar enganar, esconder, fingir, máscaras, não. Seja transparente. Ser transparente não é ser rude, rígido, impositivo. Ser transparente não é dizer o que pensa. É você simplesmente ser transparente. É você poder trazer aquilo com gentileza e amor, mas trazer aquilo. Olha só, é assim que eu penso, que eu sinto, que eu ajo. Isso não significa que você tem que agir igual a mim ou pensar igual a mim. Mas olha, é isso aqui que eu sinto, que eu penso, que eu sou, que eu gosto, que eu não gosto, que eu faço, que eu não faço. É assim que eu estou hoje. Pode ser que amanhã eu esteja diferente, mas é assim que eu estou hoje. Seja verdadeiro. Nossa, eu tinha mais coisas para falar, mas a gente acabou que o nosso tempo acabou. Então, enfim, vou só citar algumas coisas, só citar mesmo. Trazer intimidade, é preciso tudo isso para trazer intimidade. Ser fiel, ser leal a você, desapego, perdão. Aprender a cooperação, o companheirismo e a gentileza. Para trazer a humildade, discernimento, a dignidade, a alegria, o acolhimento, a nutrição, enfim. Para você ser pleno, é preciso entender a que você é fiel. Tá bom? Então, beijo no coração, gratidão pela presença e pelo carinho de vocês. Até amanhã. Até sempre. Tchauzinho. Gratidão.